Olá, sejam todos bem-vindos, né, a mais um estudo, a mais uma leitura referente a Provérbios 13. Né? Hoje, dia 13 de maio de 2023, aí iremos ler Provérbios 13 e fazer aí algum comentário, estudar um pouco mais referente, né, o que nos diz, quais os códigos, qual o significado, né, do contexto geral de Provérbios 13. Né? Salomão, quando, né, há mais de 3.000 anos, quando escreveu Provérbios, então veja, são mais de 3.000 anos que as sabedorias, né, as escritas sobre como você ter, né, mais sabedoria, ser mais próspero, ter, né, uma mentalidade uma mentalidade próspera, né? E voltado-se às palavras divinas, né? Voltado-se aí um contexto bíblico, né? Onde a gente traz a retidão, né? A, o discernimento de um conteúdo aí, né? De um texto que norteia aos princípios, né? Divinos, para que a gente tenha aí mais sabedoria, né? Vamos lá. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha os códigos aí, né? Então, assim, vamos pegando, vamos anotando, né? E peço também que além desse conteúdo, desse contexto, dessa leitura, você releia, porque cada vez que você relê, que você estuda, você acaba pegando novos códigos, novos entendimentos e, né, claro, vai agregando sabedoria. Então, continuando, né? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Olha os códigos, né? O orgulho só gera discussões, né? Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então, vamos, né, se atentar aí mais aí aos atos que temos, né? Para que a gente possa ter aí, né? Às vezes o nosso orgulho, né? O nosso ego acaba a gente acaba mordendo a chumbada, que nem diz o ditado popular, né? Você aceita. Quando você aceita, você se magoa. Então, assim, se você consegue ter, né, uma sabedoria, um discernimento, um escudo para que as provocações não te atinjam, você consegue ter aí uma vida, né, mais leve, você consegue ter um discernimento e acaba, né, tendo mais sabedoria aí e tomando aí mais conselhos, né? Então, o dinheiro ganho com a desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Olha aí, falando, né, sobre anseio satisfeito. Vamos comentar um pouco mais à frente referente a esse conteúdo. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. É o que eu falei no início. Para que a gente consiga ter, né, um discernimento de respeito, né, e para que a gente cumpra os mandamentos divinos, que com toda certeza seremos recompensados. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte.
O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Olha aí o outro código, né? O bom entendimento conquista favor. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldades, mas o endividado, digno de confiança, traz a cura. Vamos reler esse texto, calma lá, vamos reler. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Estou trocando a palavra aí. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso, né? Se você escuta a repreensão que você teve, se você é sábio o suficiente, né, para que você receba uma repreensão e, que nem eu já falei, não bata no teu ego, não bata, né, no teu orgulho, não fira aí, né, o teu orgulho, não saia com o orgulho ferido, né, e trocando os pés pelas mãos, você saberá acolher a repreensão, né, e receberá um tratamento honroso. Né? Será de maneira inteligente. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Então isso hoje está né, é um contexto muito atual. Né? Tem um ditado popular: me diga com quem andas, que direis quem tu és. Né? Então, assim, hoje, network, né, são as pessoas, as conexões que você faz, o ambiente ao qual você frequenta. Isso te traz novas possibilidades, isso te eleva a um nível, né? Se você busca sabedoria, você busca algum tipo de conhecimento, você tem que procurar pessoas que tenham, né, esse conhecimento que você almeja. Então, é nesse sentido aí que veja a sabedoria que está escrito aqui, né, em Provérbios 13:20. Continuando, o infortúnio persegue o pescador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Né? O outro código que ele fala muito, né, de justiça, seja justo, que você será recompensado. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha, né? O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Olha aí a justiça, né? A justiça tendo os dois lados aí, né, da moeda. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Olha outro código aqui, pessoal. Outro código muito interessante e que hoje, né, na atualidade, a gente tem aí, né, uma distorção, né, uma inversão. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Né? Hoje tem uma inversão de valores, né? Eu digo até que assim, é o Estado tendo um poder, né, tentando pegar um poder que não é dele. Porque hoje o pai que, né, não estou dizendo para espancar, bater, mas a correção, né, castigar. O castigo, né, não é violência. Que fique bem claro, não sou a favor de violência. Mas hoje um pai
não pode, né, se ele for denunciado, ele não pode, ele pode pegar cadeia, ele pode ter a guarda do seu filho cerceada, né, por causa, é claro, tudo tem seu limite, tudo tem o seu entendimento. Então, já está, né, tá escrito aí, ó, quem se nega a castigar seu filho não ama. Se você não instrui, se você não ensina, se você não treina o seu filho, que é responsabilidade tua, de pai, de mãe, você não ama seu filho. Se você deixa seu filho pro mundo, pro Estado educar, pense bem, né? Pense bem. Então, assim, o justo comete até satisfazer o apetite. O justo come até satisfazer o apetite. Mas os ímpios permanecem famintos. Olha aí. Esses foram, né, o texto de Provérbios 13. Vamos agora para para alguns ensinamentos que temos dentro da Bíblia falando sobre prosperidade, né? Porque Provérbios fala muito sobre prosperidade e o que podemos ter mais, né, sobre prosperidade. Em Mateus, né, está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Né? É o que eu falei. Buscai o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6:33. Em Salmo 67 também fala sobre a atração da prosperidade. Onde mais? Aqui, ó. E todo o homem a quem Deus deu riquezas e bens, ele deu por poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é o dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Né? Falando também em prosperidade. Mateus também, né? 25:29. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Se você tem, será acrescentado, né? Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Olha aí, né? São as sabedorias que são colocadas em Mateus 25:29. Né? E temos aqui também o significado da prosperidade na vida espiritual. Né? Prosperidade é possuir uma fé em algo maior ou crescer frente a valores, né, em uma constante evolução de espírito. Né? Como eu falei, prosperidade não é só dinheiro, não é só bens, né? Como a maior parte das pessoas pensam. Prosperidade, né, ela pode ser em vários sentidos da nossa vida, né? Em conhecimento, em espírito, né, em fé. Então, sim, podemos prosperar na fé, né, em constante evolução. E um estudo mais aprofundado, né, referente também, né, que podemos ter ali em Provérbios 13:20, né, o velho ditado: uma maçã podre estraga o barril. É frequentemente aplicado a amizades, né? É outra coisa que temos que ter, né, cuidado. E os nossos amigos, né, e associados que nos afetam diretamente, né, às vezes profundamente, tenha muito cuidado, porque com quem você escolhe, né, para andar. Porque às vezes as pessoas que estão à sua volta não te fazem prosperar em algum sentido. Né? Muito pelo contrário, acabam tendo uma carga negativa e te puxando para baixo. Então, temos que observar também isso, né? Com quem nós andamos. Né? Quando a maioria das pessoas precisam de conselhos, né, elas vão primeiro aos amigos, porque eles aceitam geralmente, concordam com eles, né, mas
como já falei, temos que ter cuidado. Será que... Porque assim, o nosso ciclo de amizade, né, geralmente pensa na mesma linha que a gente pensa. Então, quando você necessita de um conselho de algo que sai fora do teu conhecimento e você busca alguém que é do teu ciclo, que tem mais ou menos o mesmo pensamento que você, não vai te agregar muita coisa, né? Então, sim, você tem que buscar pessoas que tenham uma experiência, uma expertise maior, né? Que já tenham passado, tenham vivenciado coisas do tipo que você está necessitando, né? Então, sim, provável que se você achar uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente de vida, né? Uma pessoa que tenha uma índole, uma reputação, né? Que tenha uma retidão no seu caráter, né? Na sua, que seja uma pessoa de Deus, que seja uma pessoa família, né? Então, assim, esse tipo de pessoa provavelmente te dará, né, uma ideia, né, como você resolver o seu problema, né? Te trará aí uma solução, um conselho de forma mais sábia, um conselho de forma mais condizente com a necessidade que você está tendo, né? E um pouco mais aí referente, falando, né, sobre 13:24, que não é fácil para um pai amoroso disciplinar um filho, mas é necessário, né? Como já falei, é necessário. A maioria da responsabilidade que Deus dá aos pais é a criação e orientação dos seus filhos, né? Então, sim, a falta de disciplina coloca, né, o amor dos pais em questão, porque mostra a falta de preocupação com o desenvolvimento do caráter, né, dos filhos. Disciplinar uma criança evita desastres no longo prazo, né? Sem correção, as crianças crescem sem uma compreensão clara do que é certo e do que é errado, né? Então, assim, por isso que eu falei, né, do castigo, como está escrito na Bíblia. Quando você deixa, né, uma criança à vontade para ela tomar as decisões, né, vemos muitas famílias que quem comanda são os filhos, né? E uma criança, ela não tem experiência, ela não tem bagagem, ela não tem vivência, ela não tem sabedoria para ter discernimento do que é bom e do que é errado, né? Como que uma criança de 5 anos, 7 anos vai dar direcionamento do que a família fazer aí, né? De qual, se ela não quer, a família não faz. Então, assim, esse é o contexto ao qual eu me coloco, né? Para que você precise dar uma direção, né, às suas vidas, né? Não tenha medo de disciplinar seus filhos, né? São seus filhos, é a sua responsabilidade, é o seu dever, perante a sociedade, você educar o seu filho, né? É um ato de amor, lembre-se disso, né? É um ato de amor. Porém, né, de que seus esforços não podem tornar os seus filhos, né, você tem que fazer com que seus esforços façam com que seus filhos sejam mais sábios, né? Ensine, treine, né? Eu costumo dizer assim, você tem que treinar os filhos, né? Você tem que treinar, você tem que ensinar eles de como se portar perante as situações as quais eles vão enfrentar, né? E com base nas experiências que a gente tem que levar e educar, né, o nosso filho para que ele seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa de valores, né? Então é esse o meu ponto de vista. E eles só podem, né, encorajar, você só pode encorajar seu filho a buscar a sabedoria de Deus acima de tudo, né? Então, assim, quando você ensina o seu filho os valores, os princípios cristãos, você pode ter certeza que ele vai crescer numa retidão divina, né? Ele vai crescer sendo uma pessoa que tem Deus no coração. E isso é algo que é um dever nosso, como pais e mães, né? Aqui achei outro texto, né? No início do capítulo de hoje, né, lemos o seguinte, né? O filho sábio ouve a instrução do pai. Filhos obedientes, de acordo com a Bíblia, né, são filhos sábios que alegram o coração de seus pais. Este é o verso, né, que inaugura aí o tema central de Provérbios.
Ou seja, Salomão enfatizou aí, né, a importância de uma família bem estruturada. E o que é uma família bem estruturada, né? É aquela cujos pais entendem e praticam os princípios bíblicos e cujos filhos são ensinados por preceitos e por exemplos a seguir-lhes os passos, né? Satanás sabe, né, que não há instrumento mais poderoso a favor de Deus, né, do que uma família bem ordenada, bem estruturada, né? Uma família que está seguindo todos os princípios e preceitos cristãos. Então, né, uma família aí cuja luz brilha intensamente, né? Por isso que faz, né, que Satanás faz de tudo para que os pais estejam ocupados demais para instruir seus filhos e os filhos desocupados demais para que eles mesmos para que ele mesmo os destrua, né? Então, assim, hoje, preste atenção, né, no que seu filho assiste, quais os canais que ele está assistindo, quais os jogos que ele está participando, né, ou está usando, né, porque isso traz um problema sério, né, para a juventude de hoje, porque as crianças passam mais tempo no celular, em frente à televisão, na internet, né, do que na escola, do que os momentos com a família, os momentos aos quais os pais podem, né, dar aquele direcionamento, aquele ensinamento, aquela expertise conforme seus princípios, né? O ensino de pais, né, que buscam a sabedoria do Senhor é fonte de vida para os filhos, né? Herança que é deixada aos filhos de seus filhos. Filhos que são ensinados, né, na sagrada letra, desde a infância, tornam-se sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Né? Olha aí, 2 Timóteo 3,15. Né? Você percebe que a única forma de salvar a nossa família daquele quadro caótico descrito por Paulo, né, é fazendo dela o nosso primeiro ministério. Então, ficamos, né, são essas as considerações aí referente ao texto. Que Deus possa abençoar, iluminar e guardar a sua família, né? Que você possa prosperar, que vocês, como família, né, possam prosperar aí nos ensinamentos divinos. Um grande abraço, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abençoar a todas as mães, né, que amanhã é Dia das Mães. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe.